Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um bom início de semana a todos. Que seja uma semana de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Queridos, nesta manhã eu estou gravando mais esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho da Bíblia. Amém? E eu quero ler um versículo para nós meditarmos juntos, que se encontra em 1 João, capítulo 5, verso 1, que nós falamos uma palavra bem conhecida e bem clara e que às vezes nós não percebemos o que realmente ela está dizendo. Nós diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Queridos, vocês viram? Aqui a palavra de Deus é muito clara. Ela não diz simplesmente aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Mas olha bem o que está escrito. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amados, eu fico assim um pouco triste e preocupado com esta questão. Eu me atrevo a dizer que 75%, para não dizer mais, dos cristãos não sabem quem é Cristo. E se eu não sei, eu vou usar um exemplo bem claro. Aqui no Rio Grande do Sul há 2 times de futebol famosos, chamado Internacional e Grêmio Futebol Clube. Se eu disser que sou um gremista ou sou um colorado e não souber as cores do meu time, fica difícil provar que realmente eu sou um torcedor do time que eu nem as cores eu sei. Amados, eu quero dizer para vocês que a Bíblia foi escrita, às vezes nós confundimos que a Bíblia foi escrita para o povo lá de fora, para nós pregar para eles. Mas a Bíblia foi escrita para o povo de Deus. E nós precisamos, como povo de Deus, buscar a conhecer a essência do Evangelho. Se nós olharmos, Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 1, 6 e 9, falando que ele estava maravilhado, ou seja, ele estava admirado de quão fácil e tão rápido eles esqueceram do Evangelho que ele havia ensinado. E esse tempo rápido que Paulo está falando deve ter sido assim entre uns 15 anos que ele tinha estado na Galácia e ali pregado o Evangelho, ali fundada a comunidade cristã da Galácia. Então, queridos,
O que dizer de nós já há 2000 anos? Será que não temos perdido a essência do Evangelho? Então, prestando bem atenção, eu vou repetir de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Então eu preciso crer que Jesus é o Cristo. Para mim saber, crer que Jesus é o Cristo, para mim crer que Jesus é o Cristo, eu preciso saber o que é a palavra Cristo. A palavra de Deus nos diz como crerão naquilo que não ouviram falar. Isaías fala isso, né? Isaías 53 nos fala como crerão naquele de quem não ouviram falar. Nós temos ouvido falar tanto em Jesus Cristo, como que Jesus é o nome e Cristo é seu sobrenome. Mas eu quero estar bem claro que Cristo é o ofício que Jesus veio fazer. E para crer, precisamos então conhecer o que significa esse nome Cristo. Aqui, queridos, é difícil eu passar por completo, porque ficaria um pouco extenso, mas procura ler, procura buscar entender o que os apóstolos pregavam. Nós vemos o que Pedro disse ali em Mateus 13, se não me falha a memória, quando Jesus pergunta em vocês quem dizem que é o Filho do Homem. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele falou isso, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou sobre esta revelação que o Filho do Homem é o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos, precisamos crer que Jesus é o Cristo. Mas como creremos daquilo que não ouvimos falar? E hoje, quando falamos de fé, de crer, nós vemos as pessoas dizendo, eu creio que Jesus me cura, pode me curar, eu creio que Jesus pode resolver meus problemas, eu creio que Jesus pode me salvar, eu creio que Ele pode resolver a minha questão financeira, eu creio que Jesus pode resolver meu problema familiar. Mas aí nós estamos crendo no que Ele pode fazer e não no que Ele é. E por isso que a palavra de Deus nos diz, conheçam o Senhor e prossigam em conhecer. E eu não estou dizendo, queridos, que Jesus não cura, que Jesus não salva, que Jesus não liberta, que Jesus não abençoa a família e que Jesus não abençoa até a nossa área financeira. Mas quando eu creio simplesmente assim, eu estou sendo como aquela criança que quando o pai chega do trabalho, corre para o pai. Mas não corre para dar um abraço, um beijo, ter uma comunhão com o pai. Mas ele vai direto para ver o que o pai trouxe na sacola. Ele trouxe um agrado, um bombom, um brinquedo. Ele quer saber o que o pai trouxe. Então, amados,
Vamos conhecer a Cristo e quem Ele é. Pedro, no dia de Pentecoste, ele se pôs no meio da multidão e falou com muita graça, com muita firmeza, dizendo: este Jesus que andou operando maravilhas e que vós crucificastes, que vós matastes, entregando ele na mão de ímpios ou de injustos, através dos vossos líderes, este Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Então o judeu, ele tinha uma ideia bem clara do que era Cristo. E isso nós precisamos descobrir. Não vai ser hoje. Quero simplesmente aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. E quero mostrar algo para vocês que está lá em João 20, 30 e 31. João 20, 30 e 31. O que está escrito lá? Jesus, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais e que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Queridos, precisamos crer que Jesus é o Cristo. E para crer que Jesus é o Cristo, precisamos ouvir falar do que significa a palavra Cristo. Pois assim Isaías profetizou dizendo: como crerão naquele que não ouviram falar? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Agucei um pouquinho a curiosidade, talvez. Se você quiser saber mais, anote aí o meu telefone, que é o meu WhatsApp também, que é 5198 94 76372. Então, queridos, não estou aqui me colocando como alguém sábio para ensinar, mas alguém que quer fortalecer, ajudar a fortalecer a tua fé em Cristo, em Jesus, que é o Cristo. E é interessante o que aconteceu com Apolo. A palavra de Deus nos fala que Apolo, ele estava num certo lugar e ele estava pregando. E ele era judeu, ele tinha uma profundidade muito grande nas escrituras e falava com detalhes das escrituras. E sendo assim, ele conhecia as profecias e ele era eloquente. Só que ele sabia até o batismo de João. Então, ele certamente anunciava o Cristo que viria. E que João era o que foi o precursor de Jesus, o Cristo. Mas ele parava por ali. Então, Priscila e Áquila, ouvindo ele, o convidaram para sua casa. E embora ele fosse um grande conhecedor das Escrituras, fosse uma pessoa eloquente, o pregador eloquente, mas ele era humilde. Ele parou para ouvir Priscila e Áquila.
E agora ele recebeu a boa notícia. Evangelho quer dizer boa notícia. Que Jesus era esse Cristo que ele esperava e que ele anunciava. E aí ele saiu dali e foi adiante e com aquela mesma eloquência, agora ele confundia os judeus e agora ele provava pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, amados, fique com Deus, que a graça, a bênção e a paz de Jesus o Cristo esteja sobre vocês. Não esqueça, meu WhatsApp ou telefone 5198-9476-372. Quero dizer para vocês que faço parte de uma equipe de evangelização que já estamos a 100 países, mais de 100 países no mundo, levando essa mensagem que Jesus é o Cristo. Não, nosso intuito não é ensinar ninguém, ou nem também implantar uma nova igreja, mas fortalecer aqueles que creem e querem pregar um verdadeiro evangelho. Então, se tiver esse desejo, conte conosco. Nós não cobramos nada, não pedimos oferta, nem a passagem pedimos. O nosso desejo é apressar a vinda do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então é esse evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. E nós podemos receber muitas boas notícias. Mas a palavra de Deus nos diz que é essa boa notícia, que Jesus é o Cristo, que precisa ser pregado em todo o mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.